Não sei se vocês já estão sabendo, é muito provável que estejam. O Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, jogador de seleção brasileira também, foi sequestrado. Está neste momento nas mãos dos sequestradores. Eu já tenho algumas informações bem importantes aqui, informações que foram levantadas diretamente com a cúpula da Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas algumas delas eu preciso encontrar um jeito aqui para dividir com vocês, sem me antecipar de uma forma leviana e sem prejudicar, claro, o trabalho policial. O Pedro Ramiro já está com a gente, o Pedro Ramiro que cobre o Corinthians também, que certamente já deve ter informações importantes relacionadas ao próprio clube, relacionadas principalmente à família do Marcelinho Carioca, né, Ana? Exatamente, porque foi dada ali uma... Procuraram a polícia, né, para informar que ele estava desaparecido ontem, depois de ter comparecido a um show na Zona Leste de São Paulo, e chamou a atenção o fato de o carro dele ter sido localizado do outro lado da Grande São Paulo, Joel, em Itacoaquecetuba. Então, a gente está falando de uma distância bem considerável. O Pedro Ramiro está aqui com a gente e vai trazer o que a gente tem de informação até agora e o que pode ser divulgado, né, Pedro, diante de uma situação delicada como essa. Uma das possibilidades é essa de sequestro. Boa tarde para você. Vou ouvir o Pedro e depois farei o complemento de acordo com essas outras coisas aí que eu levantei diretamente com a cúpula. Pedrão, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Claro que, infelizmente, um momento de grande dificuldade, preocupação, principalmente apreensão, né, Pedro Ramiro? Tudo bem, gente? Um abraço para você, Joel, para Ana, para quem nos acompanha. Pois é, até para explicar melhor para quem nos acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, a polícia está investigando esse desaparecimento do Marcelinho e até algumas pessoas próximas ao ex-jogador dizem que ele não é visto desde domingo, quando ele foi de carro para uma festa, uma tardezinha do cantor Thiaguinho em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública divulgou até uma nota para informar que o caso está sendo tratado inicialmente como desaparecimento e localização de veículo. O veículo dele está em Itacoaquecetuba e, inclusive, o Marcelinho tem uma relação com essa região e tal, mas a informação que a gente tem é de que ele não estava se dirigindo até lá. E aí o veículo dele foi encontrado, inclusive, no meio desse caminho aí pela Polícia Civil, que foi acionada para auxiliar outras delegacias na investigação do caso, porque, como vocês disseram, uma das hipóteses é de que o Marcelinho possa ter sido sequestrado. E, segundo os policiais, ele estava saindo desse evento e até a última atualização que a gente tem, não havia informação se ele estava sozinho ou acompanhado quando ele foi visto depois dessa vez que o carro foi abandonado em Itacoaquecetuba, nessa região metropolitana de São Paulo. 2 homens que estavam perto do veículo foram presos pela Polícia Militar. E essa é uma informação importante, porque esses 2 homens podem ter um envolvimento no desaparecimento desse jogador. E, inclusive, o veículo vai ser levado agora para a delegacia de Itacoaquecetuba, estava passando nesse momento por uma perícia, e esses 2 suspeitos vão para um distrito policial ali no Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo também. Outra possibilidade é de que os homens sigam para uma divisão também anti-sequestro da capital paulista. A polícia quer saber agora se eles participaram desse sumiço do Marcelinho, que obviamente ainda não apareceu desde ontem à noite, de domingo, quando ele saiu de Itaquera. Não há informações sobre o Marcelinho, inclusive a família está na delegacia nesse momento para tentar entender o que aconteceu e a gente segue em busca de informação sobre esse paradeiro do ex-jogador de futebol. Boa, Pedrão, vamos lá então. A polícia já tem em mãos algumas pessoas presas. Esses presos inicialmente seriam os conteiros. Conteiros, para quem não está muito acostumado na gíria policial, são os bandidos que emprestam as contas para que os bandidos que sequestraram enviem o dinheiro. Sequestrou a pessoa A lá, aí a pessoa A vai fazendo as transferências, isso tem que cair em alguma conta. Cai na conta do conteiro ou dos conteiros. De quem empresta os dados para os bandidos usarem, né? Isso. Tá. Estes que estão presos seriam os conteiros, mas não. São os arrebatadores. São os que pegaram o Marcelinho Carioca saindo lá do show e levaram ele para o cativeiro, local em que ele está até agora. Inclusive, R$30 mil já foram transferidos da conta dele. Caramba! R$30 mil já foram levados e tentaram inicialmente pegar um pouco de dinheiro também de um sócio do Marcelinho Carioca. Só que
Tem uma outra coisa que está no ar que eu prefiro até agora não divulgar, até esse momento não divulgar, vou deixar para a polícia divulgar no momento oportuno, mas que a causa do sequestro, a causa da ação dos bandidos, não seria para simplesmente pegar o dinheiro dele, fazer transferências da conta do Marcelinho Carioca. Seria uma outra coisa, uma coisa superior que pode envolver traficante, que pode envolver gente do crime organizado, mas que faço questão de reforçar também a vocês. Não tem a ver com droga, nenhum tipo de envolvimento com droga. Envolvimento Agora, dele diretamente. Nenhum tipo de envolvimento dele com droga, nem com o traficante. Tem alguma coisa no meio do caminho ali que teria estimulado alguém do crime organizado a mandar cometer um crime contra o Marcelinho. Tá? E você sabe que bandido ele é oportunista. O bandido ele pode cometer um crime no meio do caminho, já aproveitar que já está no meio da situação, cometer um outro crime. Mas eu posso antecipar para vocês com certeza que todas as alas, as mais especiais das nossas forças policiais que temos aqui em São Paulo, já estão todas empenhadas. Gente de nível mesmo, gente de qualidade, atuando nesse momento para tentar identificar o cativeiro o quanto antes. E um avanço muito grande, considerável, já aconteceu, que foi exatamente a prisão dos arrebatadores. Você sabe que agora, para a polícia, isso aconteceu agora há pouco, para a polícia desenrolar o novelo, fica mais fácil. E a polícia tem que ser ágil, tem que ser rápida, porque a vítima no cativeiro, a situação ela pode sair de controle. Um crime como esse, você sabe como começa. E às vezes não dá para saber como que ele vai terminar. Então, independente de qualquer coisa, com o crime hoje que nós temos, audacioso pra caramba, e você sequestrar uma pessoa famosa, um ídolo como o Marcelinho Carioca, de forma intencional, não deixa de ser uma audácia. Sem dúvida. Já foi aquela época que, o cara é famoso, se eu sequestrar o cara, se eu roubar o cara, vai ter retaliação, a polícia vem pra cima, vai conseguir rachar o caso rápido. Já foi essa época. Esse tempo já foi. Então hoje não há limites mais para os bandidos. Então, se os bandidos foram com ciência para esse crime, cientes de que cometeriam esse crime contra um cara conhecido como é o Marcelo Carioca, eles estão preparados, podem estar preparados para outro tipo de coisa. Então é primordial, essencial, a polícia descobrir o quanto antes esse cativeiro e torcer muito, muito. Eu até, de acordo com a experiência que a gente tem nesse tipo de cobertura, torcer para que a bandidagem se antecipe. Torcer para que os bandidos se antecipem a ponto de libertar o Marcelinho Carioca o quanto antes. Mas, repito, a causa principal desse sequestro não seria dinheiro, não seria grana. Uma coisa deve estar acontecendo por conta da oportunidade que os bandidos encontraram ali no meio do caminho. Eu estava vendo aqui umas imagens desse carro dele, uma Mercedes, né? Um carro muito chamativo, bonitão, de luxo, e que foi localizado no meio de uma comunidade. Eu não sei se o Pedro Ramiro sabe, ou você sabe, Joel, como que a polícia chegou a esse carro? Foi por meio do rastreador? Esse carro chamou a atenção por estar no meio de uma comunidade, aí acionaram a polícia, foram verificar a placa e aí viram que batia com o carro do Marcelinho. Essa informação a gente já tem, porque ela pode ser fundamental, Joel, para tentar entender o caminho que os criminosos percorreram. Isso pode ajudar a polícia a chegar até o cativeiro onde ele está agora, né? Eu acho que esse carro foi encontrado principalmente pelo cruzamento de dados. Primeiro porque a família deve ter informado a polícia já na noite ou da madrugada do sumiço dele. E logo depois, a informação de que o carro X estaria em tal localidade. Como que essa informação do carro pode ter chegado? Como você própria disse, você encontra um carro diferente, um carro importado, valioso como esse, em uma região em que não é tão privilegiada, é claro que isso chama atenção. Então alguém deve ter entrado em contato com a polícia para passar esse tipo de informação, ou talvez uma própria viatura passando na região tenha identificado. Aí já imediatamente já tinham a informação do desaparecimento dele, junto com o encontro do carro, aí as coisas começam a se encaixarem. Agora, na minha opinião, a prisão desses sequestradores, dos caras que arrebataram o Marcelo Carioca, é essencial para você encontrar o local do cativeiro, porque eles sabem para onde eles levaram o Marcelinho. Eles já devem ter dito, inclusive, à polícia isso.
Vamos torcer para que tenham dito mesmo e torcer para que o Marcelo ainda esteja no mesmo local em que eles deixaram, né? E num trabalho como esse, desse nível, além dessas informações que são passadas pelos bandidos que estão diretamente ligados ao crime, mais do que nunca a polícia tem que se fazer dos seus informantes. Policiais militares, civis, têm informantes em todos os cantos da cidade de São Paulo, principalmente dentro das comunidades. E um crime desse nível não acontece sem a ciência do dono da região. O dono, se não for o mandante, já vou até desdobrando um pouco mais aqui em relação ao que eu coloquei no início, se não for o mandante, ele tem ciência de que algo está acontecendo na região dele. Porque um crime como esse, ele atrapalha a atuação do crime organizado. Atrapalha o dia a dia do crime organizado. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Não sei nem se isso será divulgado depois, hein? Por isso que eu faço questão de não divulgar. Talvez a polícia, ao rachar o caso, crie ali uma solução caseira. Ah, sequestraram o cara, levaram o sujeito para o cativeiro mesmo para fazer as transferências via Pix. Talvez isso aconteça. Só que tem uma informação quente. Quem passou isso para a gente que está participando ativamente desse caso e que já tem esse levantamento de que a causa do crime é outra. A causa do crime não envolve dinheiro propriamente dito nesse primeiro momento. Né? Óbvio que os bandidos que estão lá como executores, executando o crime, tá com o Marcelinho em mãos, sabe que o cara tem dinheiro. Hoje, com essas facilidades que a gente tem, é só ir fazendo a transferência. Pô, já tô cumprindo aqui com o que me mandaram, já tô cumprindo com a missão. Vamos aproveitar para ganhar uma graninha extra, né? Só que, repito, um crime como esse pode sair de controle, sim. Principalmente pelo que eu sei como a origem do problema, tá? Então é essencial que a polícia ou descubra, e vou até torcer para que a polícia não descubra, não tenha tempo hábil de descobrir o cativeiro. Vou até torcer para que os bandidos libertem ele o quanto antes. Que esse é o melhor dos cenários. Exatamente. Esse é o melhor dos cenários. Polícia, quando vai para uma situação como essa, quando vai para um cativeiro para libertar uma vítima, a polícia vai preparada para qualquer coisa, porque qualquer coisa, sim, pode acontecer numa situação dessa. E esse é um tipo de crime que, há algum tempo atrás, coisa de 15, 20 anos atrás, foi muito comum em São Paulo, né? E agora retornou na modalidade do Pix, né? Com a chegada do Pix por meio do sequestro relâmpago, ou um sequestro que dura, às vezes, no máximo 24 horas, né? E a vítima é libertada. Os sequestros longos, com pedido de grana, não é uma coisa mais comum de acontecer hoje em dia, mas já foi uma realidade aqui em São Paulo. Então a gente tem uma divisão anti-sequestro que é muito experiente, sim, né, Joel? E que sabe muito bem com que tipo de bandido que tá lidando. Vamos acompanhar, torcer para que tudo termine bem. E deixa eu agradecer ao Pedro Ramiro pela participação. Qualquer novidade a gente está por aqui, viu, Ramiro? Obrigada demais, bom trabalho por aí. Ô Pedro, durante a nossa fala pintou alguma outra novidade, alguma atualização de sua parte aí? Não, só um detalhe que é importante a gente salientar. Claro. As informações que tem dado conta é de que ele, de fato, foi raptado, sequestrado, pelo menos inicialmente, essa informação, até o Joel confirmando esse detalhe, ainda próximo de Itaquera. Aí o carro teria sido levado depois ali a Itacoaquecetuba. A gente não sabe se o Marcelinho já estava no carro também nesse momento. E até vendo imagens aqui da perícia nesse veículo, uma arma daquele estilo airsoft, sabe? Aquela arma que não tem munição de verdade, foi encontrada no carro do Marcelinho. Claro, mais detalhes estão sendo acompanhados pela perícia, que acabou de deixar o local lá em Itaquá, então a gente está de olho em cima dessa situação também. Vamos ficar de olho. Ok, Pedro. Muito obrigado. Qualquer novidade aí, por favor, nos avise, tá? Valeu. Valeu, gente. Bom trabalho. Até logo.